Fala galera, beleza? Meu nome é Bruno Darlan, sou chefe de cozinha, professor universitário, trabalho com eventos e consultorias gastronômicas. E esse é o CookCast, o primeiro podcast de gastronomia da Serra da Mantiqueira, que vai receber quinzenalmente aqui nos estúdios NET Campus TV profissionais e grandes nomes do cenário gastronômico. Gente que tem a mesma paixão de todos nós e, consequentemente, as mesmas dores ou necessidades. O CookCast é para você que quer ouvir sobre gastronomia em todas as suas vertentes: empreendedorismo, gestão administrativa, gestão de pessoas, técnicas e criatividade. Vou aproveitar para agradecer aqui o nosso grande apoiador, pessoal do grupo Dona Chica Alimentação. Esse episódio vai ao ar numa segunda-feira de carnaval. Quem quiser curtir aí um carnaval, como o pessoal da Dona Chica mesmo fala lá, carna leveza. Amanhã ainda dá tempo, terça-feira de carnaval, Dona Chica na Horta, lá no bairro dos Melos, e o Dona Chica também no Horto. Nós estamos no nosso 13º episódio e eu estou aqui com ele, Christian Carvalho. Tive a felicidade de conhecer em 2018, né, Cris, quando a gente estava montando o projeto lá do Esquina do Djalma, e o Cris, não sei ainda se nessa época você já tinha a vontade de ter uma hamburgueria ou não, se essa vontade já perdurava desde 2018 ou não, já tinha essa vontade no coração? Não, na verdade a hamburgueria ainda não. A gastronomia já vem desde criança, mas a hamburgueria surgiu um pouco depois. O Cris que, nossa, me ajudou demais na obra lá, hein, Cris? Põe a instalação hidráulica para um lado e muda para o outro, e a fritadeira vai ficar aqui, não vai mais, vai ficar do outro lado, e quebra a parede, e passa cano de gás por fora da parede. Me ajudou demais e ele é o fundador e proprietário de uma das melhores hamburguerias que eu comi, não só aqui em Campos do Jordão, mas que eu já comi na vida. Então, teu burger aí, Cris, acho que pega top 3 aí nos burgers que eu já comi na vida aí. Obrigado por ter aceitado o convite nosso aqui. Fica à vontade para falar, se quiser falar de alguma coisa que não está aqui dentro do script, a casa é sua e pode se apresentar para o pessoal aí. Valeu, Bruno, obrigado. Bom, primeiramente queria te agradecer pelo convite, né? Parabenizar pelo programa aqui, que é muito bacana. Eu acho que é bem interessante você dar voz ao pessoal pequeno, ao pessoal que está começando, os pequenos empreendedores aqui da cidade, o pessoal da gastronomia, né? Que está ali no dia a dia, na mão de obra. E isso é bem legal, tá? Então, te parabenizar por isso. Como você falou, a gente já se conhece já faz um tempo, né? Eu acho que a minha história com a gastronomia ela já começou desde criança. A minha mãe, desde pequeno, ensinou a gente a cozinhar. Ela sempre dizia que, independente do que acontecesse na nossa vida, a gente tinha que saber cozinhar, porque fome a gente não quer passar. A partir do momento que você sabe o básico, você consegue se virar. Então, ela sempre nos ensinou desde pequenos. Eu sempre gostei muito de cozinhar. E isso fui levando a minha vida toda, sempre aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Como você sabe, eu trabalhei muito tempo na área da engenharia civil, né? Saí de Campos do Jordão para fazer faculdade de engenharia civil em Poços de Caldas, Minas Gerais. Fiquei lá por 7 anos, trabalhando na área. E lá eu tive um trailer de lanche, tive um carrinho de lanche. Fiquei por um ano trabalhando à noite, então conciliava trabalho, faculdade, lanche, trailer de lanche. E era bem difícil. Poços é uma cidade que tem muito lanche, é uma cidade que tem bastante oferta de carrinhos e tudo mais. Então ali não consegui emplacar, até porque não tinha muito tempo para dedicar. Meu foco maior era a faculdade e trabalhar. Quando surgiu a oportunidade de sair de Poços e voltar para Campos do Jordão, eu fiquei um tempo trabalhando com alguns projetos, inclusive quando a gente se encontrou lá no Djalma. E quando eu finalizei um projeto grande que eu administrava aqui, ficou aquela lacuna, né? Falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer? A parte de construção civil em Campos não estava nos seus melhores momentos. E aí foi quando surgiu os containers aqui no Jaguaribe. Era uma obra que estava no começo, eu conhecia
o Fernando ali, ele estava começando com os containers, e a gente precisava, ele queria botar alguma coisa, colocar alguma coisa ali que fosse diferente. E aí, na época, já tinha a parte de restaurantes, eu comecei com o Empório, não sei se você deve lembrar. Lembro, claro. Aí, como eu ia muito para Minas, por conta da minha esposa ser de Minas, a gente ia muito para lá, então eu conciliava de ir para Minas para poder comprar, para poder levá-la, para visitar os amigos, visitar os parentes, e aí a gente acabava comprando algumas coisas e trazendo para o Empório. E aí, nesse decorrer, o Empório lá funcionando, um dia o Fernando, proprietário, eu tinha pego meio container, era a outra metade de trás estava para alugar. Aí o Fernando um dia chegou para mim e falou: olha, eu preciso alugar a outra metade. Te interessa ampliar o Empório, expandir? Eu falei: Fernando, no momento não, a galeria está no começo, a gente não tem fluxo para isso. Eu não consigo manter o aluguel de dois meio containers, porque vai pesar para mim. Aí resolvi não fechar e entreguei na mão de Deus. Falei: vou tocar com metade que eu tenho aqui, se Deus quiser vai dar certo. Aí, um belo dia, o pessoal lá olhando, dando uma olhadinha no container de trás e tal. E aí o Fernando veio falar comigo, falou: ó, tem o pessoal querendo alugar aqui. Então você tem certeza que você não quer ficar? Eu falei: não, pode ficar tranquilo, não quero alugar, pode alugar para outra pessoa. Aí, de curiosidade, perguntei para ele, falei: Fernando, e aí, o que o pessoal vai montar aqui? Aí ele pegou e falou: não, eles querem montar uma hamburgueria. E aí, até então, não tinha passado pela minha cabeça isso, né? Aí ele quer montar uma hamburgueria. Mas até então, tranquilo. Falei: bacana, tomara que dê certo, tudo mais. E aí acabou não dando certo. Aí passou mais umas 2, 3 semanas, apareceu outra pessoa para alocar, e coincidentemente essa outra pessoa também queria abrir uma hamburgueria. Aí falei: poxa, 2 pessoas querendo abrir hamburgueria aqui, né? Falei: ó, tá, interessante. Aí acabou que ele tava negociando com o cara e tal, e ele falou: aí ele me chamou de novo, falou: olha, você tem uma certa prioridade, já que você tá aqui e tudo mais, tem certeza que você não quer ampliar, não quer fazer alguma coisa? Eu falei: me dá uns dias para pensar. Aí pensei, cheguei em casa, falei com minha esposa, falei: olha, estamos querendo abrir uma hamburgueria lá atrás. Eu acho que não é um mau negócio, eu acho que a gente devia encarar. Ela falou: não, mas pô, tá doido, não, acho que não sei, nunca trabalhei com isso. Eu falei: eu tenho uma certa expertise, preciso aprender um pouco mais, mas acho que dá pra gente encarar. E foi aí que começou o projeto. Aí quando eu resolvi montar a hamburgueria, eu comecei a estudar, comecei a ir atrás, comecei a conhecer. Eu acho que um dos principais pilares aí para você conseguir desenvolver um bom produto é você entender o que é bom. Sim. Você conhecer, você comer, você experimentar. Você ter Quais lugares você foi na época? Você lembra hoje? Lembro. Eu lembro que eu peguei pelo site do Fabrício lá, o blog do Hambúrguer Perfeito, e ele tinha um link das 10 melhores hamburguerias ali de São Paulo. E acho que eu visitei as 10. Então, Frank Charlie, o Pedrão, do Pão com Carne, fui na Jones, fui no Holy Burger. Acho que as 10 que estavam ali nos Foi 10. Zedeli, você foi no Zedeli? No Zedeli. Então, assim, visitei a maioria das hamburguerias ali em São Paulo e fiquei fazendo um tour bom tempo. Poxa, essa batata é legal, esse hambúrguer é legal, esse blend aqui tá bacana, entendendo o blend que o pessoal trabalhava. E aí eu comecei a estudar, comecei a conhecer vídeos no YouTube. É o que eu falo, hoje em dia só não estuda quem não quer. Entendeu? As escolas estão aí com muita facilidade de financiamento, com facilidade de preços. Hoje é muito mais barato do que era lá atrás. Hoje você tem o YouTube, que te entrega umas coisas legais, te entrega coisas ruins, sim. Você precisa ter o feeling de entender o que é coerente ou não. Mas hoje você tem muita gente fazendo um bom trabalho e você consegue aprender bastante coisa. E aí fui para São Paulo, comprei um pouco de equipamento. Tem um parceirão meu até em São Paulo que toda vez que eu vou para São Paulo eu agradeço muito ele, que é o Caleb. Você chegou, acho que... Inclusive foi na época que ele estava começando também, né? O Caleb hoje está estourado aí, graças a Deus. É bacana demais os vídeos dele aí, eu acompanho também. O Caleb é top demais. E eu tenho uma história engraçada, porque foi uma coisa que, assim, eu sei que você também, e eu acredito muito em Deus.
assim como montar a hamburgueria para mim também foi uma coisa que eu entreguei na mão de Deus, falei, se tiver de dar certo, vai dar certo, e acabou que tudo que aconteceu acabou calhando e deu tudo certo. O equipamento também. Eu lembro até hoje que é uma história muito legal, porque eu saí daqui de Campos para São Paulo, não conhecia nada quase. O pessoal me indicou a Paula Souza. Cheguei na Paula Souza andando naquelas calçadas, um monte de loja grande e tal. Aí tinha a portinha ali do Caleb. Ele tinha acabado de abrir a loja, não tinha muita coisa, era uma loja grande, mas não estava tão cheia de produtos. Acho que fazia um mês que ele tinha inaugurado. Eu entrei e encontrei com ele. E a gente começou a conversar. Daí ele falou, o que você vai montar? Eu falei, poxa, tô querendo, já montei, né? Tinha acabado de abrir a hamburgueria, mas não tinha tudo, faltavam os equipamentos. Eu falei, poxa, Caleb, tô precisando montar lá, mas eu quero levar isso. Aí ele falou, mas isso aqui você já tem? Não, não tem. Isso aqui você tem? Não, não tem, mas eu vou comprar depois. E a gente conversando e tal. Eu lembro que ele juntou um monte de coisa, aí ele pegou e falou pra mim, falou, poxa, cara, faz o seguinte, isso aqui que você tá precisando, leva. Eu falei, Caleb, eu tô abrindo agora, cara, eu não tenho grana. Tá difícil. Ele falou, meu, eu sei que vai dar certo. Eu sei que você vai me pagar. Eu confio em você. Leva. Eu falei, cara, eu não tenho. Ele falou, não se preocupe em pagamento. Leva, trabalha. Você precisa começar. Começa. Faz o negócio acontecer. Aí você vai me pagando. Você ver. Entendeu? Então, assim, Deus coloca as pessoas certas na nossa frente e as coisas vão fluindo. E aí eu trouxe alguns equipamentos, comecei a montar a operação, comecei a montar a hamburgueria. E a gente montou carnaval, passou um mês, fechou, né? Passou um mês, veio pandemia. E aí, puxa, foi um momento, como para todo mundo, foi muito complicado e desesperador, né? Eu sabia dos meus compromissos, sabia que eu tinha contas para pagar, a hamburgueria não era conhecida ainda, fazia um mês que estava aberta. E aí o pessoal começou com essa questão de delivery, a gente não era tão forte no delivery. Até você entender como é que funcionava. Você nunca tinha estudado ainda sobre delivery, assim, muito, né? Então, o seu foco era mais presencial mesmo, né? Você não falou, puta, vou abrir aqui, vou pensar numa embalagem top, vou pensar quantos motoboy que eu vou ter que ter, como... Não. Você aprendeu na pandemia. Exatamente. Você vê que a própria pessoa de São Paulo, que tinha uma expertise maior, foram pego de surpresa, imagina a gente aqui. Entendeu? Isso tudo foi surgindo no dia a dia ali depois. E com eles, né? Com essa galera. Acho que essa galera de São Paulo aí, que é muito forte no Instagram, o Júnior, o Pedro, eles ajudaram muita gente, ajudam até hoje. E acho que a pandemia ajudou muita gente. Porque muita gente ficou perdido e ali você conseguia ter um norte. Ali você conseguia olhar alguma coisa e falar, poxa, bacana, acho que isso aí se eu fizer vai ser legal. E o primeiro e segundo mês, cara, a gente ficava na hamburgueria, minha esposa, um olhando pro outro. Não vendia nada. Caraca. Não vendia nada. Às vezes saía 2 lanches à noite. Você ficava ali a semana inteira. Final de semana, que tem dia pra todo mundo em casa, pousadas fechadas, ninguém sabia o que ia acontecer. Todo mundo segurando dinheiro, porque não sei quando que eu volto a trabalhar, será que eu volto a trabalhar? E delivery já tinha uma galera que já era conhecida na cidade, já no delivery também, né? Pra vocês entrarem assim, já batendo de frente com a concorrência, foi meio difícil, né, no começo. Foi bem difícil. E aí... Eu não sabia disso, cara. Eu achava até uma coisa que eu ia te perguntar, eu achava que na pandemia vocês já começaram já meio que bem assim, já quando abriu. Para mim já tinha uma venda boa já assim por causa do delivery, né? Mas tem muito mais hamburgueria em Campos também, né? Sim, tem bastante gente. E como você falou, um pessoal que já estava há um tempo no mercado, sim, né? A gente era novo. E foi aí que eu falei, poxa, quando eu abri, eu falei, eu preciso trazer um diferencial. Eu preciso ser diferente dos outros. Não adianta a gente abrir hamburgueria mais do mesmo, copiando alguém, ou fazendo igual, ou tendo um cardápio parecido. A gente precisa fazer alguma coisa diferente, entendeu? A gente já estava num ponto diferente, um container, eu já projetei tudo para isso, e eu falei, poxa, eu preciso trazer. Foi onde eu desenvolvi os lanches especiais, foi onde eu trabalhei algumas coisas para poder atrair esse cliente. Porque eu acho assim, o cliente, se ele está com vontade de comer um x-salada, ele tem uma opção de 20 x-salada. Pode ser que ele goste mais de um, pode ser que ele goste mais de outro, mas até então não são muito diferentes. Tá? Você pega um lanche, por exemplo, igual eu tenho o Porto São Francisco, que é aquele um pão vermelho, cheddar, pickles e bacon, é um lanche totalmente diferenciado. Então, se o cliente gosta daquele lanche, ele não vai conseguir pedir em outro lugar. Se é aquele lanche que ele quer comer, ele vai vir até a gente.
Sim. Porque a gente tem esse diferencial. Então, quando eu surgi com o primeiro cardápio da hamburgueria, entanto que esses 5 lanches especiais estão desde o começo. Agora a gente faz 4 anos, dia 22, 23 de fevereiro, e os 4 anos esses lanches estão no cardápio desde o começo. Olha que legal. Deles, qual que é o carro-chefe hoje, Cris, você acha? Que mais vende, que para você é melhor de tudo, assim? Olha, não adianta, clássico é clássico. Salada é o que mais sai, né? Não adianta, o pessoal... É aquele lanche assertivo, né? Você já sabe o que você vai comer, já sabe o que está esperando. Então é um lanche que, se olhando nas vendas, é o lanche que mais sai. Mas depois dele é o Porto São Francisco. Eu acho que é um lanche que visualmente ele é muito atrativo. E a cor, acho que as misturas também. Quer falar, pessoal, como que é aí o Porto São Francisco? O pão vermelho, né? Os ingredientes que vão. Ele vai no pão de brioche vermelho, o blend nosso de carne da casa, né? Cheddar, pickles e bacon. Eu vou até contar um pouquinho da história dos lanches, o porquê dessas cores e desses ingredientes, dos lanches especiais. Porque, na verdade, quando eu resolvi criar alguns lanches diferentes, eu falei, poxa, eu preciso me inspirar em alguma coisa. E aí eu tava dentro da hamburgueria olhando o container e tal, aquelas etiquetas do container, eu falei, caramba, esse container viajou o mundo, né? É um container que passou por diversos países, diversos lugares. Eu falei, poxa, eu acho que tá aí uma inspiração. Tá aí uma inspiração. Eu acho que cada porto que ele passou, ele carregou o ingrediente daquele país. Ele traz com ele o ingrediente que cada país trabalha, mais utiliza. Então, por exemplo, se você olhar muito na gastronomia americana, o cheddar, o pickles, o bacon, ele é muito consumido nos Estados Unidos. Então, por isso eu quis criar um hambúrguer que trouxesse um pouco disso, trouxesse um pouco dessa identidade americana. O vermelho, a cor do pão, vai um pouco da característica do país, da bandeira do país. A bandeira americana é uma bandeira onde tem um vermelho bem predominante. Porto Gênova, por exemplo, que é um porto italiano, lá a gente trabalha com mussarela, molho de tomate, rúcula, maionese de manjericão, também que são ingredientes do país. Qual que é o que tem o tomatinho confit mesmo, que a Camila gosta? É o Porto Gênova. A Camila é apaixonada nesse daí. Eu gosto bastante. Cris, deixa eu perguntar uma coisa agora que eu não sei isso daí sobre você. Eu acho que sim, mas eu vou perguntar. Você é jordanense de criação? Nasceu aqui mesmo? Qual que é a sua visão sobre a gastronomia de Campos vamos colocar assim, 15 anos atrás? Foi antes que eu cheguei em 2012, não, 2011. Há 15 anos atrás, como era a gastronomia, mercado, tendência, essas coisas, até esse lance de hamburgueria, se tinha ou se não tinha, como está hoje e qual que é a sua expectativa para esse ano e para o futuro aí, para os próximos anos? Bom, vamos lá. Eu sou jordanense, sou daqui de Campos, como eu falei, fui morar um tempo fora para fazer faculdade, mas nasci em Campos, cresci aqui, tenho muitos amigos, família toda aqui. Cidade pequena, né? Então tem muita família aqui, muitos amigos, os familiares aqui são família bastante grande, tanto do meu pai quanto da minha mãe, então conheço bastante gente. Gastronomia em Campos. A gente sabe que Campos foi muito conhecida por gastronomia. Foi uma cidade que cresceu muito por conta da gastronomia, né? Foi uma cidade que trouxe muito turista para cá durante muitos anos, foi a gastronomia foi o que mais trouxe. Além do clima, além de uma série de coisas na cidade, mas o pessoal sempre gostou de vir jantar na cidade. Você deve ter sentido isso também, que de uns anos para cá a gastronomia, graças a Deus, alguns evoluíram. Sim. Eu acho que tem alguns ainda muito apegados no passado. Eu acho que são casas que poderiam evoluir. Eu acho que traria mais benefícios para a cidade, para o público e tudo mais. Mas, de forma geral, eu acho que a gente conseguiu crescer bastante com isso. Eu acho que as micro cervejarias que vieram para a cidade deu uma cara legal e, junto com isso, uma gastronomia mais diversificada. O Djalma foi um exemplo disso, o cardápio que você tinha montado, que tinha bastante coisa, tinha uma diversidade legal. A gente tem outros restaurantes ali no Capivari também que estão nesse segmento. O que me deixa um pouco triste às vezes é de olhar e ver o Capivari
e alguns outros pontos, o pessoal trabalhando um pouco mais do mesmo. Você vê que um do lado vende o que o vizinho vende, que vende o que o outro vende, né? Você sabe que eu falo isso aí pra todo mundo. O Djalma, cara, eu tava bem pra caramba no Senac, né? Tava no hotel, não na faculdade. E assim, super bem. Eu era líder de um setor lá dentro do hotel e tal. Tinha uma prospecção de carreira lá dentro já, estava terminando minha primeira pós-graduação, não tinha pretensão de sair. E quando o Zé me fez a proposta de ir para inaugurar o Djalma, o que mais me chamou atenção foi justamente isso. Que o Zé é um cara que ele gosta de fazer as coisas diferentes, né? Ele é super visionário. E ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, eu não quero cardápio igual o que tem aqui. Se for para você vir para você fazer igual todo mundo, não, para mim não serve. Eu quero que você faça coisa diferente. E além da parte financeira, obviamente, para mim foi mais interessante, mas essa parte técnica, profissional, foi o que me brilhou os olhos, assim, pô, vou ter liberdade, porque tem esse negócio, né? Todo mundo acha que, vou trabalhar no Capivari, eu vou ter que fazer só truta, parmejana e fundir. Entendeu? Foi uma das coisas que me chamou a atenção, assim, para aceitar a empreitada. E foi um sucesso, né? E para o futuro aí, o que você tá achando, Cris, em relação a... Hamburgueria não tinha, né? Acho que há 10, 15 anos atrás tinha... O que tinha de hamburgueria era o Jeg ali, né? Era o Jeg. Eu ainda lembro, acho que assim, uma das hamburguerias mais emblemáticas aqui da cidade que eu me lembro é o Hot Cold, né? Verdade, verdade. Ele era uma releitura de um McDonald's, de um fast food estilo americano, um hambúrguer mais industrializado, uma montagenzinha de lanche ali, mas o hambúrguer em si, como a gente vê hoje, começou aí de uns 5, 6 anos para cá, né? Eu não peguei o Hot Code, o tradicionalzão, peguei quando o seu Fausto abriu na Bernécia lá, mas já não era o que teve antes. Era onde? Era aqui onde era o... Onde é o Maluf, se eu não me engano, hoje, passamos do Maluf, lá no Capivari. O primeiro. A Camila fala bastante do Hot Code. Ele foi emblemático aí na cidade, acho que foi um dos que trouxe aí, acho que os mais antigos que trouxeram hambúrguer para cá foram eles. E o que você acha para o futuro em relação à hamburgueria e em relação à tendência de mercado no geral, aqui em Campos? Olha, para hamburgueria, eu acho que a gente está bem, acho que a gente está com boas casas que entregam um produto legal para a cidade. O pessoal tem feito um trabalho bem legal, falo assim, não só a gente, mas no geral. O pessoal tá indo muito bem. Eu acho que assim, acho que pra gente, pra todo mundo, você não pode ficar parado, sabe? Eu acho que o pior é você estagnar. E eu vejo, a gente tenta fazer sempre isso, tá criando coisas novas, tá mudando. Alguns lanches que o pessoal gosta, a gente mantém no cardápio, mas a gente tenta trazer novidades. O defumado, por exemplo, que eu trabalho na hamburgueria, é uma novidade. Eu acho que não tem ninguém aqui na cidade que trabalhe com isso, com hambúrguer defumado, com algumas carnes defumadas. E eu acho que é isso que é a tendência. O pessoal acho que agora vai começar, acho que o futuro é isso, é tentar se mexer, tentar aprender coisas novas, trazer novidades, crescer. E quem ganha com isso é o público, né? Quem ganha com isso é o cliente, porque ele está sempre experimentando coisas novas, sempre trazendo coisas novas. E é isso que eu acho bem interessante. Eu acho que é isso que falta também, às vezes, na gastronomia no geral. Eu acho que é o que a gente está falando ali do centro, que às vezes o pessoal, cardápios muito iguais e restaurantes sem muita identidade, né? A gente fala isso muito no Senac, a gente já conversou sobre isso. Porque o pessoal às vezes quer vender muita coisa e vender de tudo, e aí o restaurante não tem aquela cara, não tem aquela característica, sabe? Não tem aquele cardápio montado pensando naquela característica da casa. Você chega numa cantina italiana, onde ele está vendendo churrasco, onde ele está vendendo outras coisas que não está inserido naquela cultura, naquela gastronomia. Vende tudo menos comida italiana, né? Exatamente. Isso. Então acho que é isso que eu gostaria para o futuro. Gostaria que a gente tivesse uma gastronomia mais diversificada. Vou fazer uma pergunta difícil para você agora, hein? Se você não tivesse a hamburgueria container e chegasse e tivesse já tivesse a hamburgueria container e todas as outras hamburguerias que tem na cidade, mas você não é da hamburgueria container, faz de conta que ela é do Alan.
e alguém fizesse uma proposta para você para abrir uma hamburgueria hoje em Campos do Jordão, você acha que teria espaço no mercado? Seria um projeto viável? Olha, eu acho que espaço sempre tem. Eu acho que vai de você enxergar aonde os outros estão, onde tem aquele déficit, sabe? Você tem, às vezes, uma lacuna para preencher. Você pode falar assim, eu não montaria exatamente para ser mais o mesmo, eu não montaria uma para entrar para concorrer, eu não montaria alguma coisa pensando em ser igual. Mas se você parar e observar e olhar direitinho, você vai encontrar. Abrir mais uma com um pão colorido, né? Talvez com alguém, pensamento pequeno, faria, né? Pô, vou abrir uma hamburgueria igual do cara ali, vamos pôr uns pão colorido e tal, não sei o quê. Não adianta. Quando a pessoa vê que tá dando certo, é inevitável que ele queira copiar. Infelizmente, isso acontece e vai sempre acontecer. Entendeu? Eu acho que, assim, copiar é uma coisa, se espelhar é outra. Sim, sim. Entendeu? Fazer aquilo, por exemplo, igual eu fiz, de estudar, de correr atrás, de sair, às vezes, daqui para São Paulo, ficar lá, ó. Tipo, às vezes eu tô cansado, fazia bate-volta, ia lá só para comer, só para entender, só para ver operação, só para, sabe, ver Isso daí que você está falando é muito legal, porque o que acontece? Eu até assisti sempre me preocupei muito com isso, com esse lance de copiar. Porque quando eu fui montar o cardápio do Esquina do Djalma, foi o primeiro assim que eu montei sozinho, a responsabilidade totalmente minha. Já tinha montado outros, ajudado na elaboração de um cardápio ou outro dentro do Senac, ou em outro restaurante que eu passei e tal. Mas o Djalma era 100% meu. Então, se tivesse alguma coisa ali no cardápio que fosse igual de outro restaurante, era o meu nome que estava ali, quem copiou foi eu que. Então, eu sempre me preocupei muito com isso. Primeiro, do ponto de vista ético. Só que, uns tempos atrás, eu assisti um vídeo sobre Ikigai, Ikigai é uma filosofia de vida japonesa do pessoal lá em Okinawa, que é um dos motivos de Okinawa ter as pessoas mais, é um lugar no mundo que mais tem pessoas centenárias e onde as pessoas são consideradas mais felizes no mundo. E porque eles escolhem um propósito de vida. E aí, né, eu assisti um videozinho do Ikigai aqui no YouTube, eu estava pesquisando, e tem um cara que fala sobre isso, que fala assim, quando você tem o seu propósito, meu propósito de vida é viver de gastronomia, ensinar as pessoas, formar pessoas, liderar pessoas, é o meu propósito de vida. Então eu preciso copiar, entre aspas, outras pessoas que têm um propósito de vida parecido com o meu, mas só que melhorar essa versão das outras pessoas se encaixar na minha versão. Então a gente tem que fazer isso, né? Você tem que ter uma referência. Porque se você abrisse a hamburgueria do container, pensando que só o que você faz já é bom, que você é o cara, que ninguém sabe, um pessoal meio prepotente, assim, meio arrogante. Não, você entendeu? Não, tem que ir lá nas referências, pegar, ver como é que os caras estão fazendo, qual que é a tendência de mercado, o que está acontecendo, ver a apresentação, ver a embalagem, isso tudo. E um exemplo disso para mim um ícone meu é o Jefferson Rueda. E quando, ainda hoje mas quando inaugurou o Djalma, a Casa do Porco estava explodindo. Só que ele já era uma referência para mim há mais de 10 anos atrás, quando ele era chefe de um restaurante chamado Atmo, um restaurante italiano. E aí a barriga do Djalma veio da Casa do Porco. Só que assim, quero fazer uma barriga do Djalma, uma barriga com a raça de porco boa, né? A qualidade da carne boa, usar uma técnica que é o sous vide, fazer uma apresentação diferente. Até o pessoal falou: vamos colocar a barrinha de cereal aqui, que é do Coronel, entendeu? Então, vou colocar barrinha de cereal, o nome exatamente igual. Não vou fazer diferente do jeito nosso, vai ser a barriga do Djalma, não é a barriga do Coronel. E é um exemplo disso daí que você falou, que é muito legal, né? De não copiar, Ctrl-C, Ctrl-V aí, né? Exatamente, é se espelhar. Eu acho que não tem como você inventar a roda. A roda já existe. Só que com ela você tem milhões de possibilidades. Você pode fazer um monte de coisa, entendeu? Então, se tá ali, se o negócio é legal e já tá funcionando e é bacana, poxa, vamos entender. Deu certo? Por que deu certo? Por isso. Então, tá bom. Então, se eu fizer alguma coisa parecida com isso, igual você fez com o cardápio, cara, o caminho é esse.
sabe? Não tem muito segredo. É o que eu falei, não dá para inventar. O caminho é esse. Vamos lá, vamos entender e vamos criar a nossa versão, vamos fazer do nosso jeito, da nossa cara, sabe? Fazer legal. A sua característica em cima disso. Você falou no começo do programa que sua mãe sempre incentivou vocês a cozinharem para uma questão de sobrevivência, assim mesmo, né? Eu também comecei assim, eu já falei aqui quando eu gravei com o Alan me entrevistando, eu falei isso uma vez e falei no que eu gravei com a Bárbara, eu falei também, teve até uma pessoa da minha família que entendeu errado, achou que eu tava me fazendo de coitado e tal, não sei o que. Não é que é isso, aqui de fato aprendi a cozinhar assim, porque acho que mesmo com 15 anos, meu pai trabalhava no banco e eu estudava em Piquete, eu morava em Lourenço e estudava em Piquete. Então eu chegava de Piquete da escola, eu tinha que esquentar a comida, então eu tive com 14 anos ali, tive que começar a aprender a esquentar a comida no fogão. Com 17 eu fui morar em Taubaté, daí tinha que levar a marmita para a fábrica, e aí eu tinha que cozinhar para levar a marmita, não tinha como eu ficar comprando marmitex ou indo comer em restaurante. E aí foi aprendendo. Isso daí é uma coisa que é a necessidade. Mas você tem alguma coisa assim, alguma memória de infância, algum momento, alguma lembrança que você lembra que te despertou a paixão pela gastronomia? Alguma coisa que você fez ou que você viu algum parente fazendo, alguma vivência que te despertou essa paixão pela gastronomia? Olha, eu acho que, na verdade, não é a comida em si, mas eu acho que o momento que me despertou pela gastronomia. Como eu te falei, eu venho de uma família grande e eu lembro que de infância a gente fazia sempre festas na casa do meu avô. Então, sabe aquele prazer de cozinhar para um monte de gente? Sabe aquele prazer de estar todo mundo reunido à mesa? Meu avô tinha no fundo da casa dele uma marinha gourmet, na época nem tinha esse nome, mas era uma marinha lá atrás. Ramanchão. E aí esse lugar ele tinha uma mesa grande para 12 pessoas que ele fez e comprou essa mesa para grande para poder receber bastante gente. E eu lembro que final de ano, Natal principalmente, eu vou fazer questão daquela mesa farta, com muita fruta, com leitoa, com frango, sabe? Aquele Natal bem farto para a família. E eu acho que é isso que me despertou na gastronomia, sabe? Que é aquele negócio que você falou, poxa, a satisfação, trazer essa satisfação para a pessoa de estar comendo um produto, de estar feliz por estar se alimentando, de estar celebrando, de estar junto com os amigos, de estar... Eu acho que a gastronomia, ela traz isso, traz esse conforto, sabe? Traz essa... E acho que é isso que eu gosto bastante na gastronomia. Bacana demais. E qual que foi o primeiro rango que você fez, assim, Cris? Você lembra quantos anos você tinha e qual que foi o primeiro rango? Cara, eu acho que devia ter uns 14 anos também, mais ou menos nessa média, mas foi assim, mais de aprender. Acho que foi arroz, sabe? Vem cá que eu vou te ensinar a fazer arroz. Sabe? Ferve a água, aquele processo todo. E era mais almocinho de dia a dia, né? Então, eu falo que hoje a gente tem praticamente a mesma idade, então a gente sabe. Você não tinha proteína todo dia. Então era carne vermelha, não era todo dia em casa. Algumas coisas a gente não tinha muito acesso. E, principalmente aqui a gente era mais limitado. Então, era mais um arrozinho, um feijão, uma verdura que não podia faltar. Era aquele almocinho básico do dia a dia. E eu sempre ali do lado do fogão, olhando minha mãe fazer, prestando atenção numa coisa, em outra, ajudando numa coisa, cortando legumes. Então foi esse comecinho assim, de criança ali do lado do fogão. E sem falar de gastronomia, sem falar de engenharia civil, qual outra paixão você tem assim na vida, no geral? Paixão, algum hobby? Isso é uma coisa que eu não sei também, tô te conhecendo aqui no programa. O nosso grande problema é tempo, né? Depois que você entra para a gastronomia, o teu tempo fica bem limitado. Não vale falar que gosta de cozinhar na folga, hein? Mas eu hoje não estou tendo muito tempo. A vida de empreender, ela é bem puxada, então... E ainda mais agora com a faculdade, então meu tempo é bem limitado. Eu sempre fui muito do esporte, quando moleque. Hoje não mais, né? Dá pra perceber, mas não dou mais conta de jogar bola. Já. Nunca diga nunca, cara. Nunca é tarde. Não, nunca é tarde. Mas hoje eu tô um pouco parado com isso, então, assim, de hobby eu não tenho. Quero voltar a andar de bike, porque é uma coisa que eu gostava bastante. Então, isso é uma vontade que eu tenho. Você andava, tipo... Trilha. De mountain bike? E futebolzinho você gostava de jogar também? Fazia final de semana, a gente sempre tava ali na ceia, batendo uma bola na ceia ali.
Mas você sabe jogar? Porque o Gustavo é meio grosso, hein? Não sei se puxou o pai, tá lascado. Lascou. É grandão, é zagueiro. Mas eu gostava de jogar bastante. Eu jogava muita bola quando moleque, né? Um dos meus amigos, o Floriano, ele é professor de educação física hoje, personal trainer, e a gente começou junto no esporte, e assim, até engraçado porque eu lembro que a gente estudava junto, quando moleque, no Laurina da Mata, lá na Vila Bertina, e a mãe dele era diretora da escola. Eu saía, batia o sinal, a gente saía da aula, eu ia de carona com ela até na casa dela. Às vezes a gente almoçava na casa dele, e aí a gente saía de lá meio-dia de bike, ia pro ginásio esportivo, e aí a gente saía só de noite. Então, tipo, que delícia. Era do meio-dia, era da 1 às 2 futebol, das 2 às 3 vôlei, das 3 às 4 basquete, das 4 às 5 futebol de campo. Então a gente fazia tudo que tinha, a gente fazia, todos os dias. Então foi uma rotina bastante carregada. Bom, aqui eu coloquei aqui a questão do conceito e a concepção do cardápio da hamburgueria, você já explicou pra gente. Uma coisa que eu queria entender para você, como é que foi essa transição de setores, né? Que você era da área da construção civil, né? Então era uma coisa, você lidar com um fornecedor, você vai ali na Meta, vai num depósito pegar um negócio, pede um negócio hoje em dia no Mercado Livre, precisa dar uma conexão, você pede no Mercado Livre, no outro dia tá aqui e tal, não sei o quê. E equipe é no máximo 1 para te ajudar ali, 2, né, pelo trampo que você fazia, às vezes nem só você mesmo já dava o trampo também. Sim. E como foi isso daí, essa transição de lidar com o fornecedor, né, ter que fazer cotação, montar a equipe de cozinha é diferente, né, você sim. lidar com chapeiro, com garçom, com motoboy, o cliente também é diferente, né? Um cliente da construção civil entregou a obra, pronto, beleza, tchau, e boa. A clientela de alimentos e bebidas é diferente. Como que foi essa transição para você, assim? Olha, foi bem difícil em alguns pontos. Eu acho que a questão de mão de obra não me impactou tanto no começo, como eu te falei. A gente pegou pandemia. Então, basicamente, a gente trabalhava fechado. Então, eu não precisava ter uma equipe igual a gente, graças a Deus, tem hoje. Mas na época era minha esposa. E assim, ela me ajudou muito. Ela trabalhava no começo em 2 empregos, então ela ficava de dia no escritório, à noite ela ia para a hamburgueria. Então, assim, a gente se sacrificou bastante. Foi bem cansativo, mas foi compensador. Mas a gente, é o que eu falo, para você empreender, você tem que ter muita garra. Porque o começo sempre é difícil. Não quer dizer que vai melhorar depois, mas é um trabalho que só quem tá sabe o estresse, o cansaço, como funciona. E fornecedor, você falou, a gente assim tem muita coisa na porta para construção civil, campos, apesar de a gente ainda não encontrar de tudo, mas a grande maioria a gente acaba encontrando aqui. O que pega um pouco às vezes é custo. E graças a Deus eu sempre tive alguns amigos igual você, que me ajudou também no começo, fornecedores, eu lembro que você me passou alguma coisa ou outra. E sempre tive alguns amigos que, poxa, davam um aperto e ligavam, você sabe quem vende isso? Onde que eu consigo encontrar isso mais barato? Onde que eu consigo comprar? O que eu falo, você tem que ser dinâmico, você tem que correr atrás, você tem que ir. Tem gente que às vezes, poxa, eu vou montar e aí fica parado esperando as coisas acontecerem. Não vai acontecer. Se você não correr atrás, se você não for, não pedir, não tiver essa iniciativa, as coisas não vão andar. Então isso pra gente no começo foi um pouco complicado, foi isso. Questão de mão de obra, a gente foi aprendendo a trabalhar no dia a dia, então a necessidade ela foi vindo, só que no momento que a gente já tinha aprendido um pouco. Eu acho que assim, a pandemia foi muito ruim para muita gente, a gente sabe que passamos por diversos problemas, mas eu não posso dizer que para mim foi ruim, porque foi um momento que, assim, claro, a gente passou muito aperto nos 2 primeiros meses, só que gradativamente aquilo foi crescendo. E chegou numa proporção ali perto da temporada do primeiro ano, aonde eles liberaram as pousadas aqui da cidade para poder receber pessoas, mas não prepararam os restaurantes para isso. E aí você lembra a loucura que foi? Porque aí o pessoal chegou, um monte de gente na cidade, todo mundo querendo comer e não tinha onde comer. As pousadas não tinham como servir,
Depois começaram a levar restaurantes para dentro das pousadas, mas no começo ninguém sabia. E aí os poucos que estavam abertos no deliveries, que nem a gente e outros, chegava uma hora que vinha aquele boom de pedido. E aí você desesperava, falava, meu, tinha hora que você olhava, você abria o iFood ali, pegava os pedidos, daqui a pouco o iFood começava. Imprime. Você fala, meu Deus, e agora? E agora? E aí a necessidade. Um boy já não tá dando mais conta, amanhã manda vir 2. Ah, não aguento mais sozinho, chama alguém para me ajudar. Aí você vai no dia a dia, não adianta, apanhando que você aprende. Aí no dia a dia a gente foi. Aconteceu alguns erros, a gente teve reclamações, os clientes estavam certos, por despreparo, sim, mas era uma novidade para todo mundo. Você falou uma coisa aí agora, no começo da sua fala, que eu tava pensando aqui comigo, tive uns insights aqui. Você falou do fato de eu te ajudar no começo com indicação de fornecedor, essas coisas. Não só por isso, fosse qualquer um outro, provavelmente eu também ajudaria. Mas você, como prestador de serviço, quando estava lá no Djalma, sempre me atendeu, e me atendeu bem. Então, assim, às vezes eu quando estava inaugurando lá, desesperado, né, não tinha maturidade e tal, manda mensagem meio fora de horário, um dia meia-noite, né, às vezes um sábado à noite, um domingo à noite, e você sempre estava ali, cara, ligava, atendia, mandava mensagem, respondia, pô, nossa, você não consegue vir aqui e mudar, um gás está aqui, precisa ir para lá e tal. Sempre você me deu essa atenção também, sempre foi solícito. E não só eu estou falando isso não só pelo fato de eu te ajudar, mas quantas outras pessoas devem ter te ajudado também, que nem o fato do Caleb lá em São Paulo, ou muitos outros devem ter te ajudado no começo, pela pessoa que você era e sempre foi antes disso, porque você sempre ajudava outras pessoas também. Então isso daí eu falo, é óbvio, a minha crença é Deus, Jesus Cristo, é isso, mas até para quem não acredita em Deus, isso daí é importante também, né? Você fala, o universo devolve, né? O pessoal gosta de falar que você faz para o universo devolve, enfim. Eu tô falando isso porque às vezes eu fico indignado com os caras que são prestador de serviço aí, e o cara acha que só tem ele aqui em Campo Jordão, só tem ele no mundo, vai a hora que quer, faz a hora que quer, do jeito que dá, não responde tua mensagem, deixa no vácuo, entendeu? Aí depois a pessoa precisa, aí não tem ninguém para socorrer, não sabe por quê. Eu acho que é o que fala, aquele famoso, né? A gente planta aquilo que a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Sim. Então, eu sempre me ponho no lugar das pessoas. Então, poxa, se fosse para mim, como eu queria que fosse? Sabe? Poxa, às vezes deu um problema comigo meia-noite, igual você falou, 11 horas da noite, e eu tô ligando para a pessoa que poderia resolver e ela não atende, eu falo, poxa, o cara tá me ligando, se ele tá me ligando é porque ele precisa de mim. Se ele precisa de mim, o que custa eu tentar ajudar? Eu já saí de casa de noite, eu já ajudei muita gente, por quê? Porque se fosse comigo, eu queria que isso acontecesse. Quando a gente abriu o Puxadinho, você não estava nem trabalhando, já estava com a hamburgueria aberta já, né? E você deu uma força pra gente lá também. Beleza. Como foi, aproveitando esse gancho aí, você já falou lá do lance do Caleb, agora um pouquinho mais detalhado, para o pessoal entender, que também eu acho que assim, o podcast, ele serve para quem ou já tem uma hamburgueria e tá pagando um pau, tá apanhando, ou alguma pessoa que tá ouvindo e tem interesse em montar uma hamburgueria, seja aqui em Campos, em outra cidade, não sei. Como foi montar esse projeto, o projeto físico da hamburgueria? Escolher, medir o tamanho, a cozinha vai ser assim, vai ser assado. Esse lance que você falou, o que você pensou que dava para você começar? Você falou, eu tenho isso, aquilo eu vou comprar depois. Como foi isso daí? Então, na verdade, o que me ajudou muito foi essa questão de eu já ter trabalhado na área da construção civil e já ter comecei, não finalizei a faculdade de engenharia civil, mas fiz um bom período de engenharia civil, e então eu já tinha uma certa noção de questão de projetos e tudo mais. Parte de cozinha, eu sempre circulei por dentro de muitas cozinhas de restaurante, por cozinhas industriais, então isso foi o que me deu um pouco o norte. Tá? E aí, dentro dessa pesquisa que eu comecei 3 meses antes de abrir a hamburgueria, eu comecei a entender quais são os equipamentos básicos. Poxa, eu quero trabalhar com carne de chapa, quero trabalhar com carne no broiler. Aí fui experimentar as duas.
fazer o teste. Fui comer em lugares que era broiler, fui comer em lugares que eram chapa. Poxa, gostei mais desse. Ele traz uma característica diferente. Blend. Testei um blend, testei outro, até conseguir acertar o que eu queria. Trazer a suculência, trazer a maciez que eu queria para aquela carne. Fritadeira. Poxa, preciso de uma fritadeira, preciso de uma grande, preciso de uma pequena. Consigo começar com uma pequena? Comecei com o que eu tinha, comecei com o que deu. E aí, gradativamente, a gente foi. Claro que todo mundo olha alguns vídeos, vê o pessoal com Vulcan, aquela bela chapa, aquela outra, poxa. Mas tem equipamentos medianos que te entregam. Eu não tenho uma cozinha top hoje, igual é o sonho de muita gente, de ter uma cozinha toda completa, com chapa Vulcan, com fritadeira Vulcan. Eu trabalho, por exemplo, com a linha da Venâncio, que para mim é excelente. Ela é uma mediana, perto de uma Vulcan, que o pessoal considera no mercado, mas entrega para mim igual. Então, e isso eu fui aprendendo no dia a dia. E no começo eu tinha um broiler, que era um broiler grande, ele era acho que 4 bicos, 4 queimadores. Eu não sei se você lembra, do lado tinha uma chapinha. E meu pão era selado na chapa. E aí, às vezes, eu conseguia, o pessoal chegava muito pedido, eu colocava lá 16, 20 carnes para grelhar, as carnes estavam prontas e a chapinha cabia 2 pão. Então, o hambúrguer estava pronto e eu estava lá correndo com o pão para conseguir finalizar esse pão e montar o lanche enquanto a carne não esfriar. E eu naquela loucura, eu falei, putz, ficou pequena a chapa, eu preciso aumentar. Aí eu não tinha espaço, porque meu broiler tinha sido projetado para aquele espaço. Aí eu tive que reformar toda a cozinha, trocar o meu layout para conseguir embutir uma chapa maior, conseguir passar esses pães. Então, acho que assim, o dia a dia te ensina, você só vai entender as dificuldades da tua cozinha para quem está trabalhando. É fácil, às vezes, alguém de fora chegar e falar, troca isso, muda aquilo. Não, cada operação é uma operação. Para você conseguir dizer se você precisa mexer nelas ou o que dá para melhorar, você tem que entender a tua operação. Tem que entender o que você mais precisa. Mas no começo, conversando com o Caleb, eu ia trazer uma fritadeira pequena, ele falou, não, leva essa grande, é um pouco mais cara, mas poxa, ela é a gás, o BTU dela é maior, ela vai fritar mais rápido batata para você, ela vai te entregar uma batata mais crocante. Meu conservador, pista quente, monta em cima da pista quente, você vai manter o hambúrguer quente mais tempo, o pão quente mais tempo. Então foram coisas que também ele me ajudou ali no comecinho, foi dando uns toques e tal. E aí eu fui modelando em cima disso. Aí você também, quando depois mudou a cozinha lá de novo, reformou a cozinha, foi entendendo que aqui não ficou legal, aqui um tá esbarrando no outro. Não, se deixasse, eu mudava a cozinha todo mês. Eu assim, tarado em mudar e melhorar o processo, layout, tudo. A vontade de mudar todo mês, né? E é isso, né? A gente começa, e você só consegue, na nossa cabeça, quando você monta, é o ideal. Depois que o negócio começa a operação começa a fluir, você começa a entender, fala, poxa, aqui eu poderia mexer. Eu acho que um filme legal, até para quem está começando e quer entender um pouco dessa parte de fluxo, é o filme do McDonald's, Fome de Poder. O Fome de Poder, naquele momento que eles começam a desenhar na quadra, que ele começa a entender a operação ali para quem nunca viu, aquilo ali abre a mente. Só que aquilo ali tem um detalhe muito importante, né? Porque assim, você é um cara que é da operação, você é empreendedor, é empresário, né? Porque para mim, uma coisa que tá bem clara para mim, pode não estar clara para o pessoal, é que assim, uma coisa é você empreender, outra coisa é você administrar, né? Então você empreendeu, teve a ideia, empreende até hoje, muda o cardápio, lança uma coisa nova no cardápio, um esquema novo, isso é um empreendimento, empreendedorismo. Você é empresário, que você administra, e você é da operação também. Só que tem gente que é dono, ou empreendedor ou empresário, mas não é da operação. Então não adianta esse cara querer ir lá na quadra de tênis, desenhar o fluxo operacional lá na quadra de tênis, sendo que o cara nunca pisou dentro da cozinha, entendeu? É uma coisa que esse daí precisa deixar bem claro, pessoal, quando eles assistirem o filme lá, porque os dois irmãos, eles ficavam dentro da operação lá, né? Os caras ficavam lá, ou ficava na chapa, ou ficava no caixa, viu o negócio acontecendo, viu o negócio travando, e detalhe que eles levaram a equipe, né? Primeiro eles fizeram só os dois, depois levaram a equipe para fazer o fluxo com a equipe lá no desenho. Para ver onde estava travando ali o processo, né? E é isso. Falando em administração, empresário, essas coisas,
Como que foi para você isso daí? Você estudou isso daí também para montar um plano de negócio para hamburgueria, para poder precificar os burgers, para poder saber quanto você poderia investir, quanto não poderia, em quanto tempo você teria um retorno, ou se teria o retorno ou não? Como é que foi isso daí? Não. Não. Eu acho que isso tudo é um pouco mais novo, né? Alguns tinham acesso a isso no passado, mas não tão quanto hoje. Hoje está muito mais fácil. A gente está falando de coisa de 4 anos atrás, mas as coisas mudam muito rápido. E assim, não fiz plano de negócios, não fiz plano. Se eu te falar assim, olha, a hamburgueria precisaria se pagar em tantos anos. Não faço nem ideia. E até hoje não parei para fazer essa conta. Até porque a operação ela começou muito pequena, sabe? Começou muito enxuta. Eu comecei pequenininho, num espaço menor. E eu investi o que eu tinha, pouco que eu tinha de dinheiro, eu investi ali. E a ideia era que a hamburgueria se pagasse. E foi o que aconteceu. Eu não precisei, o pouco de dinheiro que eu pus para comprar algumas coisas, boa parte, por isso que eu te falo, agradeço muito o Caleb por isso, porque boa parte foi ele que me ajudou. Então, tipo, ele botou o equipamento para mim lá dentro, eu trabalhei com esse equipamento e esse equipamento se pagou. Então, eu gastei um pouco mais na reforma, na parte de obra, na parte para deixar bonitinho, fazer toda a obra do container. E a parte de equipamentos depois ele foi se pagando. E graças a Deus, tudo que eu consegui lá dentro hoje foi com o dinheiro da hamburgueria. Então, eu ganhava o dinheiro e reinvestia. O dinheiro entrava, a gente reinvestia. Então, foram muitos anos eu e minha esposa trabalhando lá dentro, às vezes sem ver dinheiro. A gente tirava o dinheiro, a gente tinha um salário menor do que se a gente estivesse trabalhando para fora. Foram muitos anos que a gente teve um salário muito pequeno, exatamente para conseguir investir dentro da hamburgueria, para conseguir fazer com que o negócio fosse fluindo, fosse crescendo, fosse melhorando. Então, às vezes a gente pagava, eram 1 ou 2 funcionários que a gente tinha, às vezes pagava o pessoal e via que pra gente no mês não sobrava o que a gente estava pagando. Porque o dinheiro estava sendo investido. Entendeu? Doideira isso daí, né? E dentro do mundo de hambúrguer, não lá só dentro da container, mas dentro do mundo do universo do hambúrguer, assim, para você, qual é o ingrediente mais importante? Ou ingrediente ou algum outro fator para ter um hambúrguer de qualidade? Você acha que é a carne, o pão, o molho ou algum outro fator? Eu acho que são todos. Eu acho que o importante para você ter um bom lanche é você conseguir trazer o equilíbrio para tudo isso. Então não adianta eu ter um hambúrguer que seja muito suculento com um pão que não consiga absorver isso, não tem estrutura para se manter até o final do lanche. Entendeu? Então, não dá para você chegar num pão ideal, não dá para você chegar numa carne ideal. Dá para você chegar num conjunto ideal. Então, poxa, se eu sei que a minha carne é um pouco mais suculenta, eu vou buscar um pão que tem estrutura para isso. Se eu sei que eu trabalho com hambúrguer, igual o pessoal trabalha às vezes com industrializado, o pão ele já não é tão importante, porque você vai conseguir. Então, eu acho que é uma questão de você conseguir equilibrar tudo. De você falar assim, não, meu blend é esse, então agora eu preciso procurar um pão que estruture para isso. Ou o meu pão é esse. Então não adianta eu trabalhar com uma carne suculenta se eu só tenho esse pão. E esse pão não resiste a isso. Então eu vou ter que trabalhar com uma carne um pouco diferente. Meu molho, se eu quero que a minha carne, eu tenho um hambúrguer com uma carne com um blend legal, eu quero que esse blend sobressaia, não adianta eu encher esse de molho. Entendeu? Eu brinco com o pessoal, às vezes o pessoal fala assim, eu gosto de comer lanche com bastante ketchup. Eu falo, gente, então você não gosta de comer o lanche, você gosta de comer o ketchup. Porque o ketchup, para mim, a maior invenção dele é para ele fica muito gostoso para aquele que não tem gosto de nada. Porque a partir do momento que você coloca bons ingredientes ali dentro, quando você coloca o ketchup, ele vai roubar o sabor daquilo tudo que você quis construir. Então, eu acho que o molho, se você tem uma carne legal, você não precisa trabalhar um molho muito top, um molho com muito sabor. Se você quer trabalhar um sabor no teu molho, então você trabalha com uma carne mais básica. Você não precisa trazer tanto sabor na carne. Sim. Então, eu acho que é isso que é o legal, é você conseguir equilibrar tudo isso. Então, entender qual é a tua carne, aí dessa carne você vai entender qual pão você precisa, entender se você vai precisar trabalhar um molho mais neutro ou um molho mais complexo de sabor. Imagina a raiva de quem faz burger, você ir lá defumar um burger na pit com macieira e os caramba, e o cara jogar lá
5 sachês de ketchup no hambúrguer, né? Ele tá perdendo toda a experiência, né? Ele tá pagando um pouco mais para isso e perdendo toda essa experiência que ele poderia ter. Eu sou viciado em maionese, cara. Nossa Deus do céu. Se não tiver uma maionezinha no burger ali. Mas você come a nossa. Você vê a nossa é um pouco neutra. É uma maionese gostosa, mas ela não é muito carregada em sabor, exatamente por isso. Porque a carne grelhada no broiler, ela traz esse gostinho de churrasco, ela traz aquele sabor. E acho que um dos pontos principais dos nossos ingredientes é porque, assim, a gente procura trabalhar com um ingrediente mais fresco possível. Então, por exemplo, a carne eu recebo todos os dias, o pão chega para mim todos os dias. É uma logística chata, até você conseguir acertar tudo isso é muito difícil. Mas hoje, graças a Deus, a gente já tem bons parceiros que entregam pra gente. Então, para essa construção de sabor, isso é muito importante. E é por isso que a gente consegue entregar um diferencial, e por isso eu não preciso às vezes carregar tanto em molho, porque eu quero que o cliente sinta o sabor da carne. Quero que ele sinta esse diferencial todo, entendeu? Falar em parceiro, né? Dar um alô pro Maurição aí, né? Fratelli. Falar pra você, o pãozinho do cara é sensacional e tá nas melhores casas aí de Campos, é o pão dele, né? Não hoje, tem... se você falar de pousada, hamburgueria, poxa, tá em todo lugar. Eu lembro como se fosse ontem, cara, o Maurício chegando lá no Djalma, lá quando ele começou com a padaria. Até hoje tô devendo para ele uma visita lá. Faz 4 anos que eu falo para ele que eu vou tomar um café com ele lá na padaria, não vou. Vai lá que mas você vai gostar. Os caras mandam bem demais lá e são super solícitos também, né? Gente fina demais. Cara, acho que isso que você falou, que a gente tava falando no começo, acho que uma das principais características da Fratelli, principalmente com o Maurício. Eles começaram basicamente junto com a gente na hamburgueria. A gente foi quase uma das primeiras hamburguerias a pegar pão com eles, porque a gente estava começando e os demais já tinham fornecedores de pães, a gente não tinha. Então hoje eu falo que nesses 4 anos de hamburgueria nunca entrou um pão lá na hamburgueria que não fosse a Fratelli. Meu primeiro fornecedor de pão é eles, meu primeiro fornecedor de carne está com a gente até hoje, 4 anos. E o Maurício, ele é aquele cara que, tipo, 10 horas da noite, deu movimento, meu pão tá acabando, Maurício, meu pão tá acabando. Ele levanta da cama, assim, corre na padaria, pega o pão, leva para mim, sorrindo, cara. O cara chega lá falando, tá aqui, tá lotado, que bom, não sei o quê. Então é aquele cara que, tipo, você vê que ele tá empolgado e tá fazendo de tudo para te ajudar. Então esse acho que também é um dos principais sucessos deles, é isso aí. É isso. Tô devendo, hein, Maurício? Eu vou chegar aí ainda, pode ter certeza. Um dia a gente vai tomar esse café junto. O Cris, quando que você percebeu, se é que percebeu, né? Até tem um amigo meu que tem um empreendimento aqui em Campos também, que falou assim, queria saber quando que chega a parte que a gente ganha, né? Porque até agora não... Mas quando você percebeu, assim, que a hamburgueria emplacou? Você falou assim, agora foi mesmo, acertamos na veia, movimentinho legal, estabilizou o movimento, não, sabe, já sabe, todo dia da semana o movimento é esse e tal, e devolutiva dos clientes também, feedback em relação ao lanche. Demorou quanto tempo e como foi isso, assim, que você percebeu agora foi? Eu me lembro até hoje de ouvir alguns donos de restaurante e tal, deles falarem, inclusive, um dos que sempre me incentivaram muito, sempre me ajudou muito, foi o Bruno Alves, do Bruno Alves Chocolatier. E eu lembro que no começo foi muito difícil. Teve momentos que eu falei, poxa, eu acho que eu vou desistir, acho que eu não vou continuar. E ele sempre falava, não, continua, tá dando certo. Mas Bruno, não tá pagando as contas, vai pagar, vai dar certo. Eu lembro que ele falou uma vez pra mim, falou, olha, empresa são 3 anos. Você começa, uma empresa ela não estabiliza com menos de 3 anos. E eu lembro que assim, quando eu fiz 3 anos da hamburgueria, acho que foi o momento que eu comecei a entender que realmente foi quando a gente começou a aumentar o quadro de funcionários, porque até então, como eu te falei, a gente estava investindo, eu tinha medo de contratar. Às vezes eu trabalhava o dobro para não ter que pôr alguém, porque eu não tinha medo de não ter dinheiro para pagar aquela pessoa. De não ter dinheiro para pôr alguém ali dentro para me ajudar e depois não sobrar dinheiro para investir ou ficar sem conseguir pagar aquela pessoa, entendeu? E depois de 3 anos, a gente começou a... Vamos contratar um, vamos contratar mais um, vamos pôr uma garçonete a mais, vamos, porque tá precisando. E aí foi o momento que eu vi que realmente foi, porque aí a gente começou a ver que o que vai te direcionar se o negócio tá dando certo ou não é teu financeiro.
Se você está conseguindo vender e conseguindo se manter, se pagar, poxa, tá indo legal. E eu acho que ali nos 3 anos, quando a gente começou a aumentar o quadro da hamburgueria, e aí começou a fluir, começou a se pagar, eu falei, poxa, eu acho que sim, agora as coisas estão caminhando legais. Acho que agora a gente tá indo bem. Bacana demais. Como que funciona hoje lá o menu, Cris? Tem os temáticos até hoje que você falou lá, e tem os clássicos também. Isso é fixo? Tem alguma coisa que muda, que é rotativo, ou você muda de tempo em tempo? Como é que é os pratos, os lanches que estão disponíveis no menu hoje? Olha, hoje a gente tem a linha de especiais, que acho que são 6 ou 7 lanches especiais. Nesses anos eram 4, foi entrando um no ano, outro em outro ano. Eu não costumo ser muito sazonal. Eu acho... nosso cardápio ele já está há um tempo com esses 2 produtos. O que entrou diferente depois foram os defumados. Para esse ano eu quero alterar algumas coisas, quero trazer, mas você sabe como, você também já trabalhou com cardápio, sabe como é que é difícil você tirar alguma coisa, né? Não, pelo amor de Deus. Você coloca o negócio, você coloca o produto ali, você desenvolve o negócio, você fala, será que eu vou tirar? Será que vale a pena? Aí... Não, o problema daí você não tira, põe uma coisa nova e deixa o cardápio inflado, né? Porque aí o cardápio vai ficando grande. E acho que esse é um problema que todo mundo passa. Então, assim, eu quero esse ano dar uma mexida, nos 4 anos da hamburgueria, quero dar uma mexida. Eu criei os defumados, acho que uma das coisas que a gente aumentou, que a gente aumentou e pretendo aumentar, também é um pouquinho umas porções, algumas entradas diferentes, trabalhando um pouco também essa questão do defumado. Mas a ideia é isso, é trabalhar com alguns produtos diferentes e talvez tirar um ou outro para exatamente não acontecer isso de inflar demais o cardápio. Top. Cris, um dia de pico, assim, aquele dia que... Você já sabe hoje o dia que vai ser o dia de pico, né? Por exemplo, o carnaval, normalmente que é domingo vai ser o dia que vai dar mais movimento, você acha? Acho que o sábado. Sábado? Sábado ou domingo ali, ele dá uma quase equalizada ali. Tá. E nesse dia de pico, hoje, vamos colocar... Corpus Christi é bom? É proporcional com quanto é bom para os restaurantes também para vocês ou não? Eu acho que o nosso pico até hoje de maiores vendas é o sábado de Corpus Christi. Tá. Num dia desse de pico máximo, quantos burgers você chegou a soltar já? Olha, a nossa capacidade é um pouco limitada, né? Eu não tenho como... Teria como ampliar, por mais gente, aumentar e tal, mas não justifica você fazer um investimento por mais gente por 3, 4 dias no ano, que são os grandes movimentos. Então, assim, às vezes a gente deixa de vender num feriado, às vezes eu fecho o delivery porque o salão tá lotado, às vezes a gente fecha a porta, fala para os clientes que a casa tá cheia, a gente não vai conseguir atender, porque a espera tá de 40 minutos a 1 hora. Lá você deve ter passado por isso também. Mas assim, é uma média ali de 200 lanches, 200 e poucos lanches no feriado ali. E para trabalhar num pico da operação hoje, vocês trabalham em quantos lá, entre salão, cozinha e motoboy? Ali eu tenho, num Corpus Christi, por exemplo, eu tenho as 2 meninas da cozinha, que estão um ano inteiro, não muda, porque eu não tenho equipamento para mais gente. Então não adianta eu aumentar pessoas na cozinha, até porque é pequeno dentro do container. Então as 2 dão conta, as 2 estão muito bem treinadas, são muito boas, e estão dando conta legal da hamburgueria nesse tempo que eu estou até fora da operação. Então são as 2 da cozinha, eu tenho uma no apoio, que é lavando louça, fazendo algumas coisas, no caixa, que fica a minha esposa, e 2 garçonetes lá fora e uma no bar. Então a gente está falando de 6, 7 pessoas trabalhando e 2 motoboys, né? Então a gente trabalha com 10, uma equipe de 10 pessoas na hamburgueria. 7 pessoas para uma hamburgueria já não é um número tão baixo, né, de equipe, assim. Bacana, acho que sobre a hamburgueria aí deu para a gente entender bem, o pessoal entender bem. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, deixar um espaço para você agora, na verdade, e a gente vai encerrar com uma fala sua que é bem importante para quem está querendo empreender aí. Antes eu vou deixar um espaço para você falar para o pessoal sobre a pizzaria também, né, que você inaugurou aí, e os dias e horários que funciona a pizzaria e a hamburgueria para quem quiser ir lá experimentar os lanches e as pizzas lá. Como que tá funcionando hoje em dia lá? Legal. Bom, vamos lá. O horário de funcionamento da hamburgueria, normalmente a gente não fecha
tá? Ela trabalha todos os dias, das 18 às 23h30. No sábado, domingo e feriados, a gente costuma abrir para o almoço. Então abre meio-dia, vai até às 5 da tarde, tem um horarinho de descanso para o pessoal da equipe, retornando às 18 até às 23, tá? Falo que assim, quase a gente não fecha, porque esporadicamente tem uma manutenção, tem algum dia ou outro, a gente acaba, umas 2 ou 3 vezes no ano, a gente acaba fechando. Mas, no geral, fica aberto sempre. E sobre a pizzaria, cara, é um projeto novo, é um projeto aí que está com 1 ano e pouquinho. Como eu falei, todo começo é difícil, e pra gente também está sendo um desafio. Pizza é uma coisa que eu sempre gostei, sempre achei o universo, a massa, o processo de fermentação, o processo de pão, que você conhece muito bem. Eu sempre achei muito bacana isso. E quando surgiu a oportunidade, eu falei, poxa, tá aí uma coisa que eu quero aprender, que eu quero conhecer melhor. E aí eu fui aprender, fui atrás disso e fiz vários cursos na área, com um pessoal bacana. Eu acho que hoje os 3 ou 4 aí que eu fiz estão entre os melhores do Brasil na área de pizza, em São Paulo. E fui também fazer essas visitas em pizzarias, fui conhecer, fui comer. Fiz mais ou menos o mesmo processo que eu fiz com a hamburgueria. Acho que hoje a gente trabalha com um processo de massas um pouco diferentes do que a gente conhece aqui na cidade. Eu trabalho com uma massa de longa fermentação, uma massa que tem com pelo menos 24 horas de maturação, uma farinha de qualidade, ingredientes, exatamente para tentar trazer um diferencial, né? E a pizzaria ela só não abre na terça, então os demais dias a gente está aberto, das 18 às 23h30, também tem delivery, assim como a hamburgueria. Maravilha. E para o pessoal que quiser conhecer, a gente tem os Instagrams, né, o @hamburgueriacontainer e @cantina e pizzaria container. Show de bola. Para a gente fechar com chave de ouro aí o programa, queria que você deixasse aí uma dica para quem quer empreender no ramo de hamburgueria, no que a pessoa deve focar para ter aí um empreendimento de sucesso. Eu acho que o principal, eu acho que é aquilo que eu busquei no começo, que é um diferencial. Como acho que quem ouviu o podcast aí desde o começo vai entender bem que o principal é você não ser mais um no mercado. É trazer o seu diferencial, mostrar o que você sabe, o que você gosta e aquilo que você faz de melhor, sabe? Às vezes você tem uma coisa muito boa que você sabe fazer, mas o teu vizinho tá ganhando dinheiro com alguma coisa e você quer copiar ele. Não. Sim. Invista no que você sabe, no que você gosta, no que você conhece. Você sabe fazer bem feito. Então, vai ser difícil? Vai. Mas vai dar certo, sabe? Tem que ter essa garra, tem que ter essa gana. E o mais importante, aprender, sabe? A gente vai morrer aprendendo. A gente sempre tem coisas novas para aprender. Eu, como eu te falei, não concluí a faculdade de engenharia e não me via fazendo nenhuma outra faculdade. Hoje, com 37 anos, estou fazendo faculdade de gastronomia. Entendeu? Então, nunca é tarde. E aí, assim, a gente sempre precisa estar inovando, sempre precisa estar buscando coisas novas, sabe? Olhando o que está acontecendo ao nosso redor, ver o que o mercado te oferece hoje e entendendo o teu público. É o que eu falo, às vezes a pessoa também quer se espelhar numa coisa que é onde o público que ela vai ter não condiz com o que ela quer colocar. Então não adianta você estar num bairro, Campos não muito, mas eu via muito em São Paulo. Não adiantava o pessoal de São Paulo estar num bairro classe baixa, média baixa, e fazer uma hamburgueria muito top com preço de centro de São Paulo. Sabe? Não condiz com a realidade do poder aquisitivo de quem é teu cliente. Sim. Então, o mais importante é você entender o teu público, quem vai comprar de você, o que a pessoa gosta, o que ela costuma consumir. Não adianta você fazer um produto que ali naquele local não tem. Você não tem para isso. Então, acho que são os pontos ali que você tem que pensar bastante, pesar bastante em cima disso. Sucesso. Cris, obrigado aí por aceitar o convite. Sei que o tempo aí é precioso, né? Hamburgueria, pizzaria, faculdade, e os negócios não param. Obrigado mesmo de verdade por ter dado esse tempo para a gente aqui. E pessoal que quiser saber um pouco mais sobre hamburgueria, certeza que pode procurar o Cris aí, procurar eles no Instagram também. Se você deixar uma mensagem aí no vídeo também, a gente faz o máximo que puder para poder ajudar, tá bom?
vou encerrando por aqui mais um CookieCast. Um abraço a todos aí, boa noite para vocês e boa semana. Valeu, obrigado.